tema de hoje, a Lei de Deus, com Francisco Coelho. A Bíblia Sagrada ela foi feita num período de 1.600 anos por 40 autores aproximadamente. E a Bíblia ela é a palavra de Deus de uma forma escrita, que chegou até nós. Deus não pode hoje se revelar ao homem como fazia no tempo passado, porque a iniquidade tomou conta do mundo. Mas Deus, em sua palavra, deixou todo o ensinamento, deixou toda a doutrina suficiente para que o ser humano pudesse encontrar a vida eterna. Já estamos fazendo aqui alguns estudos bíblicos e hoje eu quero falar que a palavra de Deus trouxe para nós, falando sobre a lei de Deus. Um assunto polêmico, um assunto um pouco que muitas pessoas não conseguem entender e nem aceitar. É impressionante observar a natureza e perceber a existência de leis naturais em toda a extensão. Essas leis regem e movimentam a Terra. O aparecimento do Sol pela manhã, quando ele se põe à tarde, tudo isso mostra que existe um sistema e existe um Criador, um equilíbrio, uma harmonia entre todas as coisas que existem aqui na Terra. Nada aqui é por acaso, amigo. A sociedade não pode viver sem lei. Assim, a sociedade, para todos estejam em paz, é preciso que exista o quê? Leis. Para que a sociedade tenha tranquilidade, tem que ter lei. O governo de Deus também está baseado em leis. A lei de Deus é um princípio que pode assegurar a felicidade e a nossa vida. Vamos conhecer um pouquinho sobre essa lei, Agora, vamos lá. A Bíblia Sagrada está dizendo lá em Êxodo 31:18 o seguinte: E tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Primeiro detalhe: os 10 mandamentos não foi escrito por qualquer um. Às vezes muitos podem dizer assim, não, mas a Bíblia foi escrita por homens, foi escrita por qualquer um. Não. Os 10 mandamentos foi escrito pelo dedo de Deus. Está lá em Êxodo 31:18. Escrita pelo dedo do próprio Deus. Por que Deus não permitiu que os profetas escrevessem a sua lei, como escreveu o outro restante da Bíblia? Irmãos, a lei é uma das coisas principais, ou seja, a lei é o fundamento de tudo, é a base do julgamento. Então, é algo tão importante que Deus não deu a oportunidade de outro ser, um ser humano, escrevê-la, mas sim Ele próprio escreveu com seu próprio dedo, escreveu ali em tábuas de pedra, dizendo assim que seria eterna, Que seria eterna e que nunca deveria terminar. O que é o pecado, amigo? A primeira coisa para você entender sobre a lei, você precisa saber o que é pecado. O que é o pecado? Aqui lá em João, capítulo de João, 1 João 3,4, diz o seguinte: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque pecado é a transgressão da lei. Veja bem, o que é pecado? Pecado é a transgressão da lei. Isso quer dizer que se não existir lei, não existe pecado. Esse assunto é bem fácil de você compreender ele, do momento onde eu quero que vocês nesse momento esqueça tudo que você aprendeu e você observe esse pequeno detalhe. O que é pecado? Pecado é a transgressão da lei. Pecado é a transgressão da lei. Então, se não existir lei, como é que vai existir pecado? Só pode existir pecado se existir lei. Se as pessoas, como as pessoas dizem que acabou a lei, então se eu destruir a lei, eu também vou destruir o pecado. Por quê? Porque veja bem, o que é pecado? Pecado é matar, roubar, adulterar. Então se eu tirar essa lei, eu acabar com essa lei, eu abolir a lei dos 10 mandamentos, a partir de agora eu posso matar, eu posso roubar, eu posso adulterar, porque não vai ter lei dizendo que é pecado eu fazer essas coisas. Entenderam? Então, meu querido, por esse motivo é que a lei não foi abolida. A lei não foi abolida, porque raciocine comigo. Porque se a lei já não existisse mais, então não existiria mais pecado, porque você viu aqui no primeiro versículo que a gente leu, aqui 1 João 3,4 diz: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque pecado é a transgressão da lei.
Isso quer dizer que pecado é transgressão da lei. Se eu acabar com a lei, eu acabei, ou seja, eu fiz o impossível, ou seja, eu dei fim ao pecado da face da terra. Ninguém mais tem pecado. Então você diz, então, irmão, por que então Jesus morreu? E a graça de Cristo fica onde? É por esse motivo que nós precisamos ir a Cristo e pela sua graça, veja bem, pela sua graça, nós somos libertos do jugo da lei. Nós somos libertos. Quando você está em Cristo, você agora é a nova criatura e as coisas velhas passaram. Você não mata mais, se você roubava, você não rouba mais, se você adulterava, você não adultera mais. Então, automaticamente, você está cumprindo a lei porque você está em Cristo. Aqueles que estão em Cristo, nova criatura é e as coisas velhas já passaram. Não tem mais lei para essas pessoas, porque não é porque a lei deixou de existir, mas é porque agora você está com Cristo e aquele que está com Cristo não vive as coisas do mundo. Ele não vive ligado às coisas do mundo, mas ele vive uma nova vida, ele vive em novidade de vida. Ele vive uma vida agora diferente do mundo. Se o mundo vai para a esquerda, ele vai para a direita. Se o mundo vai para a direita, ele vai para a esquerda. O homem com Deus, ele anda na contramão da vida, ele anda contra o mundo. Ele não anda satisfazendo os seus desejos. Isso não quer dizer que você não pode cair. Isso não quer dizer que você não pode fracassar em algum momento da sua vida. Mas se você fracassar, você fracassou porque você é um ser humano, você é um pecador. E nós não vamos deixar de ser pecador até Jesus voltar. Porque é a glorificação, quando ele, lá está escrito, que tem um versículo que está dizendo lá bem claro, quando o meu corpo, que é corruptível, se revestir da incorruptibilidade, aí sim, nunca mais eu vou pecar. Até esse dia chegar, nós vamos continuar sendo pecador. E se eu cair em algum momento da minha vida, eu caí não é porque eu não amo a Deus, não é porque eu não vivi para Deus, não é porque eu não entreguei minha vida para Deus, mas é porque eu sou um pecador. E o pecado habita em mim, como disse Paulo, miserável homem que sou, quem me livrará o corpo dessa morte? Paulo, ele exclamou, aquilo que eu queria fazer eu não faço, mas aquilo que eu não quero eu acabo fazendo. É por isso, porque nós somos pecadores. Então, a graça de Cristo, a graça é nos livrar do poder da lei, ou seja, nos livrar da condenação e nos dar a vida eterna. Mas não é destruir a lei. É isso que nós vamos ver, que a graça não é acabar a lei como muitos querem. Ou seja, as pessoas entendem que acabando a lei, acabou esse peso, essa carga, e não é assim. Porque a lei não pode deixar de existir. A lei é o padrão divino. A lei é a forma que Deus vai ter de julgar o ser humano. Por quê? Porque aqueles que estão em Cristo, eles não vivem segundo a carne, mas segundo o Espírito. Entendeu? A pessoa vive segundo o Espírito e não segundo a carne. Então, agora eles vivem era para Cristo, ou seja, eles vivem agora para Cristo e não vivem na carne, mas vivem segundo o Espírito. Jesus Cristo mudou a lei ou ele anulou a lei? Será que Jesus acabou com a lei? Vamos perguntar isso para Jesus? Você pode ir lá em Mateus 5, 17 e 18. Lá em Mateus 5, 17 e 18, você vai ter a resposta. Se você perguntasse para Jesus hoje, Jesus ia te responder, porque eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus. Se nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, então vamos agora para a Bíblia. A Bíblia responde. A Bíblia responde. Vamos lá. O que diz? Mateus 5, 17 e 18. Não penseis que eu vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, eu vim para cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um tio ou um y jamais passará da lei, que tudo se cumpra. Então veja bem, muitas pessoas leem apenas essa parte, eu vim cumprir. Eles entendem que Jesus veio, cumpriu a lei, então agora porque aceitei Jesus, eu estou liberto da lei. Eles entendem dessa forma, mas isso é um perigo muito grave na vida da pessoa. Sabe por quê? Porque se eu aceitei Jesus e continuo matando, continuo roubando, continuo adulterando, que é a lei que proíbe, entenda bem isso. Quem proíbe de fazer essas coisas? A lei. A lei é como se fosse o próprio Deus repetindo a sua palavra todos os dias para nós. Então, na lei, Deus está dizendo, olha, não mata, não rouba, não adultera. Mas eu aceitei Jesus e agora eu vivo fazendo essas coisas. Então,
eu vou estar equivocado. Por quê? Porque aqui, então, como o texto bíblico diz, então Jesus veio e cumpriu. Jesus veio e cumpriu. Se ele cumpriu, como muitos entendem assim, se Jesus já cumpriu, então não precisa mais eu cumprir. É um equívoco, entendeu? Sabe por quê? Porque Jesus cumpriu, sim, ele cumpriu a lei, foi o único que conseguiu cumprir a lei de Deus, foi ele. Nós, seres humanos, não conseguimos cumprir a lei de Deus na risca. Ou seja, como que um ser humano consegue cumprir a lei de Deus? É através daquele que nos amou. Através de Jesus Cristo é que nós cumprimos a lei e não através das nossas obras.